Olá, eu sou Douglas Rodrigues e esse é o Poder 360 Entrevista. O convidado de hoje é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele foi reeleito no primeiro turno em 2018 com cerca de 60% dos votos. Dino é advogado, ex-juiz e ex-deputado federal pelo PCdoB. Olá, governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui, saudar todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta sobre o seu dia de hoje. Nesta quarta-feira, o senhor teve uma reunião mais cedo com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara e o presidente do Senado e alguns governadores. Qual foi o saldo da reunião? Nós estamos num esforço grande para encontrar um caminho de retomada do crescimento econômico no Brasil. O maior problema hoje, sem dúvida nenhuma, para todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem, é o quinto ano seguido de recessão, com desemprego brutal chegando a quase 17% no estado de São Paulo e a média nacional na ordem de 13%. Isso cria uma premência para que encontremos uma agenda de investimentos públicos e privados que consiga reimpulsionar a economia nacional. Nesse conjunto, nós situamos o que nós estamos chamando de pauta federativa, que nada mais é do que a quitação, o pagamento de passivos que o governo federal tem com os estados. Cito o exemplo do Maranhão. O governo federal nos deve 15 bilhões de reais, entre ressarcimentos atrasados da chamada Lei Candir, que desonera as exportações no que se refere ao ICMS, e também dívidas de uma ação judicial que os estados venceram, atinente a uma diferença do Fundef, antes ainda do Fundeb, que não foi quitada. De modo que nós temos esta relação em que o governo federal é devedor dos estados, de um modo geral, e nós precisamos resolver isso, para que os estados possam equacionar o desequilíbrio que nasce da recessão, porque, obviamente, finanças públicas, federais, estaduais e municipais não sobrevivem a uma recessão tão prolongada, mais aguda da história brasileira, e, por outro lado, encontrar caminhos práticos, concretos, para que nós possamos investir em estradas, escolas, hospitais, manter os serviços públicos funcionando e, com isso, combater os efeitos perversos, os efeitos nocivos do ponto de vista social do desemprego. Então essa é a nossa agenda, essa é a pauta em que nós associamos questão federativa com crescimento econômico. Temos colocado isso seguidamente para o governo federal e estamos aguardando respostas. Infelizmente, até agora, até este momento, não houve nada de concreto, nenhuma medida concreta em relação aos pontos que os governadores, de um modo geral, têm apresentado desde o mês de janeiro. E nós achamos que esse não é o melhor encaminhamento. Há uma espécie de condicionamento entre a pauta federativa e a reforma da Previdência. Alguns pensam que a pauta federativa só pode andar se a reforma da Previdência andar primeiro. E nós não consideramos isso. Consideramos que, como disse, não é um favor do governo federal com os estados. É uma dívida. O governo federal deve aos estados, nos deve. E nós queremos que pague claro que compreendemos as dificuldades fiscais do governo federal, mesmo que pague parceladamente, que faça acordos, que envolvam outros recursos, mas são medidas imprescindíveis para melhorar a economia do país. Então o governo está resistindo a ceder esses pagamentos? Resistindo na prática. Há muita simpatia até, eu diria, por parte dos interlocutores do governo, tem comparecido a nossas reuniões seguidas vezes. O próprio presidente da República foi hoje, o ministro da Economia já foi, o ministro Lorenzoni, vários interlocutores do governo, de um modo geral, comparecem, nos ouvem, nós entregamos os documentos com pautas objetivas, concretas, porém não há nenhum avanço real. Por exemplo, havia um compromisso de apresentação do que vem sendo chamado de Plano Mansueto, ou seja, o secretário do Tesouro Nacional propondo a abertura de linhas de crédito para os estados com o modo exatamente de resolver impasses que há nessa relação entre a União e os governos estaduais. Porém, neste plano foi apresentado, quer dizer, ele existe retoricamente, mas não existe na prática. A mesma coisa em relação à dimensão legislativa dessa agenda, porque vários dos itens, por exemplo, securitização de dívidas, sim, ou seja, a possibilidade de gerar recursos imediatos com a venda de créditos dos quais o Estado seja detentor. É algo que depende da deliberação da Câmara e do Senado, e infelizmente isso também não tem evoluído com a velocidade necessária.
Então, nós estamos nesse esforço de diálogo para que saiamos da teoria para a prática, da retórica para gestos concretos e, com isso, consigamos até melhorar o ambiente para o diálogo mais amplo em torno daquilo que interessa ao governo federal, que é a reforma da Previdência. Ser um governador da oposição atrapalha na relação com o Executivo Federal? Até o presente momento, eu não fui, graças a Deus, alvo de nenhuma retaliação ou algo que o valha. Pelo contrário, os nossos temas, como disse, têm sido ouvidos. Infelizmente, não há andamento prático em relação a isto. Porém, há muita cortesia, até eu diria, por parte dos ministros de Estado. E da minha parte, falando como governador do Maranhão, nesse aspecto não há nada de perceptível, no sentido de retaliação ou de perseguição. Esse é um depoimento sincero que eu dou. Mas isso não basta. É preciso que os buracos nas rodovias federais sejam tapados. Não basta haver simpatia para o fato de nós dizermos que as rodovias federais do Maranhão estão precisando de reparos, se os reparos efetivamente não ocorrem. Assim como esses outros temas a que fiz alusão, Lei Candir, securitização, participação dos estados que se refere às receitas do petróleo. Então, são temas objetivos que a cortesia é positiva de parte a parte. Eu também tenho recebido autoridades federais no estado e recebo bem, sim, como deve ser. Porém, é preciso agora avançar, porque quem tem pressa não são os governadores. Quem tem pressa é a sociedade que está sofrendo os efeitos da recessão. O governo espera que com a reforma da Previdência entre mais investimentos no país. O senhor acha que a Previdência seja aprovada no primeiro semestre ou ao longo do segundo semestre? Do jeito que vai, muito dificilmente será aprovada. O que pode ser retirado? O que deve ser retirado, sem dúvida alguma, é o conjunto de excessos antissociais e antipopulares que, lamentavelmente, colocaram na proposta. Por exemplo, a situação dos trabalhadores rurais, a situação dos professores, a situação do benefício de prestação continuada, essa ideia do regime de capitalização que interessa só aos mais ricos e também aos bancos, a desconstitucionalização, ou seja, tirar a Previdência da proteção que a Constituição oferece. São coisas que realmente são pré-condições, eu diria, para que haja um diálogo. A reforma da Previdência é uma necessidade, há um consenso em relação a isto. Precisamos de novas regras previdenciárias. Concordamos com isto, queremos dialogar, porém não nesses termos. Nós não podemos imaginar que seja razoável retirar R$1 trilhão dos direitos dos mais pobres. Com isso nós não concordamos. Tem que ser uma reforma para todos, os militares têm que estar presentes na proposta, que não estão. Tem que haver a perspectiva da justiça social, proteger aqueles que menos têm, aí sim avançar numa reforma previdenciária para que ela seja possível, porque nesses termos em que ela se encontra, eu tenho absoluta convicção que ela não será aprovada na Câmara e no Senado. Já foram divulgados vários valores que essa reforma poderia economizar ao longo dos próximos 10 anos. Qual seria um valor razoável que não retirasse direito dos trabalhadores, digamos assim? Eu me refiro, Douglas, a temas. Por exemplo, trabalhadores rurais, benefício de prestação continuada, professores, como já aludi, mas também abono salarial, que não é sequer tema previdenciário, abono do PIS/PASEP, que é exatamente para os mais pobres, de quem ganha 1, 2 salários mínimos. Para que mexer nisto? Não tem nada a ver com previdência e não é algo que saia do tesouro ou do INSS. Não tem nada com a previdência. Então você tem que tirar isto da mesa e procurar também outras fontes. Se nós olharmos bancos, os bancos contribuem hoje menos do que contribuíam há 20, a 30 anos atrás, porque eles empregam menos gente, em razão da automação bancária e da internet. Então, como tem menos empregados, tem menos contribuição sobre a folha de salários. Mas o sistema vigente na Constituição, chamado Sistema da Seguridade Social, diz que essa proteção, assistência social, previdência e saúde, é financiada por empregados e empregadores, mas também por intermédio de tributos. Então, nós temos, por exemplo, a proposta de um deputado do Maranhão, o deputado Márcio Gerri, que propõe que seja criada uma contribuição sobre os bancos para ajudar a financiar a Previdência. Então, determinadas medidas que não foram ainda apresentadas e que devem ser apresentadas, também no que se refere aos devedores, e introduzir também aí elementos atinentes
a chamada reforma tributária, porque nós temos um dos impostos de herança mais baixos do mundo. Nós fazemos isenção desde 1995 de imposto de renda sobre lucros e dividendos, ou seja, de rendas do capital, e somos um dos 2 países do planeta que fazem isso. Se nós voltássemos à situação de 1994, no que se refere à tributação de lucros e dividendos, nós teríamos em 10 anos 500 bilhões, ou seja, meia reforma da Previdência. Então você tem que pensar também um cardápio um pouco mais amplo para exatamente buscar a justiça social e proteger os mais vulneráveis. Ontem o senhor publicou na sua conta do Twitter uma crítica ao Banco Central pedindo a redução da taxa de juros. Provavelmente a Selic será mantida em 6,5%. O senhor acha que o Copom vai reduzir a Selic ao longo do ano? Deveria reduzir, porque nós precisamos de retomada da atividade econômica, porque a economia está, nesse momento, absolutamente paralisada e não há finanças públicas federais, estaduais e municipais que consigam sobreviver a isto. E um modo rápido, prático, eficiente, indiscutivelmente eficiente, de você ativar investimentos é ativar crédito. E crédito depende do custo do dinheiro, ou seja, juros. Uma pessoa para se endividar, um cidadão, uma empresa, com a taxa de juros real, como nós temos, uma das mais altas do mundo, porque uma coisa é a Selic, depois a taxa de mercado, uma das mais altas do planeta, é claro que o mercado, o acesso ao crédito fica restringido, por uma visão de combate à inflação. Ora, a inflação anualizada já está abaixo do centro da meta, vem caindo ao longo do tempo. Porque não tem demanda. Se não tem demanda, nós não temos uma inflação de demanda no Brasil. Nós temos, às vezes, um pico inflacionário por fatores sazonais e também preços administrados, porque as finanças públicas sofrendo também aumenta a pressão sobre preços administrados, além de outros temas tópicos, como, por exemplo, a política de preço da Petrobras. Mas não temos inflação de demanda no Brasil. Então, um choque de crédito de curto prazo é bem-vindo. E o modo prático seria reduzir, como eu coloquei no Twitter, reduz em 1% a taxa de juros, e aí você abre perspectiva de um mercado de crédito mais amplo, que permita às famílias refinanciarem suas dívidas, que estão ultra endividadas, em condições mais favoráveis, e as empresas também retomarem postos de trabalho, investimentos, consigam sobreviver para que com isso a economia volte a crescer, que é o nosso objetivo principal. Sem que haja medidas desse tipo, ou seja, apenas com a reforma da Previdência, que virou uma espécie de alquimia econômica, pedra filosofal, o santo grau, de que sozinho vai salvar a economia, na verdade, isso infelizmente é falacioso. Nós precisamos de outras medidas que consigam, de fato, obter esse resultado e medidas, Douglas, de curto prazo. E uma delas é a questão da taxa de juros. Vamos falar sobre segurança? Eu vi um levantamento do IPEA que mostra que a taxa de homicídios no Maranhão ela aumentou 44,6% de 2011 até 2016. Qual é a dificuldade nessa área? Na verdade, se você pegar os dados de 2011 até 2018, você vai encontrar um crescimento da taxa de homicídios e que ela começa a cair exatamente em 2016. Quando o nosso governo toma posse em 2015, contrata mais policiais, pacificamos Pedrinhas. Então nós tivemos, para você ter uma ideia, na região metropolitana de São Luís, se nós pegarmos o primeiro quadrimestre de 2019 e compararmos com o primeiro quadrimestre de 2014, antes do nosso governo, uma queda de 70% no número de homicídios. Em abril de 2014, na região metropolitana de São Luís, foram 69 homicídios. Em abril de 14, em um único mês. E agora, em abril de 19, foram 19. Nós saímos de 69 para 19, ou seja, 50 vidas poupadas apenas na região metropolitana. Então, nós fizemos um esforço grande de investimentos a partir de 2015 em viaturas, 1.000 viaturas novas, colocamos 5.000 policiais novos, bombeiros, enfim, efetivo do sistema de segurança, aumentamos as despesas, claro, na área de segurança e, graças a Deus, nós temos uma taxa declinante de 16, 17, 18 e 19, quando nós pegamos o primeiro quadrimestre, essa curva já é positiva nesse sentido da redução, tanto que São Luís saiu da lista das 50 cidades mais violentas do mundo e é a única capital do Nordeste que está fora dessa lista, mostrando que, graças a Deus, a gente encontrou o caminho nessa questão da política de segurança.
O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto nesta quarta-feira facilitando o acesso ao porte de armas. O senhor acha que essas medidas podem ajudar a reduzir a violência? Claro que não, uma vez que, em primeiro lugar, são medidas restritas aos mais ricos. Quero saber, o trabalhador ganha um salário mínimo, como ele vai dispor de R$ 3.000 para comprar uma arma legal, fazer um curso e ter acesso ao porte, enfim, ou autorização de posse de arma. É uma medida de poucos, uma minoria de ricos que vão para clubes de tiro, enfim, ou que podem pagar R$ 3.000, R$ 4.000 para ter acesso a uma arma legal. O povo trabalhador, a sociedade, a classe média, os pequenos e médios empresários precisam mesmo de uma polícia que funcione, de políticas públicas que funcionem. E além disso, nós sabemos, estatísticas e estudos mundiais, o que o número de armas em circulação indica? O risco de crimes eventuais, crimes passionais, crimes de trânsito, brigas de bar. Então, eventos que já teriam gravidade, por exemplo, uma conflagração no trânsito, que já é algo negativo, pode se transformar numa tragédia na medida em que um dos motoristas esteja armado. Então, esse é um caminho errado. O Estatuto do Desarmamento foi positivo, sim, para o Brasil, porque reduziu o ritmo de crescimento dos homicídios. Se não tivesse acontecido o Estatuto do Desarmamento, nós teríamos efeitos ainda piores. Além disso, há um aspecto jurídico. O Estatuto do Desarmamento é uma lei e, portanto, precisa de outra lei para alterá-lo. E o presidente tem editado decretos que contrariam, na verdade, a lei, de modo que, além de tudo, acho que há um fator de insegurança jurídica, mesmo para aqueles que vão buscar essas armas, porque amanhã creio que a própria justiça pode pôr abaixo esses decretos que estão sendo editados por sobre aquilo que a lei manda. Então, como você avalia os primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro? Infelizmente, meses muito confusos, conflagrados, uma opção pelo dissenso, pela divergência, pela confusão, como método de debate político. Você acha que é de propósito? Acho que há uma visão de segmentos liderados por aquele suposto guru do governo, Olavo de Carvalho, pelo Steve Bannon, que acreditam numa mobilização política sectária, um espírito de seita, que permanentemente iria manter o governo com apoio social. Me parece que há uma construção estranha, é verdade, esdrúxula, a meu ver, porém existente, no sentido de que isso agrega apoio ao governo. Eu penso que não, porque diminui a eficiência do governo, diminui a confiança e a credibilidade do governo. E é isso que nós estamos assistindo, muitas contradições internas, trocas de cargos sucessivamente, são equipes instáveis. Hoje nós estamos, por exemplo, nós estamos no mês de maio, discutindo ainda no país o número de ministérios e, por conseguinte, quem irá ocupá-los. Então veja o nível de desorganização disto tudo. Uma parte como método, uma parte como falha. O resultante, a meu ver, é muito negativo, porque o que interessa ao cidadão, à cidadã que nos assiste nesse momento, é a solução dos seus problemas. E, claro, nesse conjunto, você espreme e não sai nada. Sai uma reforma da Previdência mal dimensionada, que foi proposta, essas medidas de armas e o que mais? Tweets criando polêmica, até com as Forças Armadas, um desrespeito nunca antes visto na história desse país. E eu sou insuspeito de ser fã do regime militar ou da ditadura militar, pelo contrário. Mas, independentemente de desacertos do passado, as Forças Armadas são uma instituição nacional garantida pela Constituição e os seus profissionais, os seus comandantes têm que ser respeitados. Então, você veja ao extremo que esse espírito de seita chega, de desorganização do Estado. Então, eu espero, sinceramente, que isso seja substituído por um sentimento mais de ponderação, um sentimento de mais razoabilidade, de mais diálogo, para que seja possível nós conduzirmos o país para frente. Só que, ao mesmo tempo, a esquerda está fragmentada e perdeu as eleições presidenciais em 2018. Como que pode unir esse grupo? Qual é a ideia? Eu acho que, sobretudo, tendo entre nós, como tem tido, um espírito de diálogo amplo. Nós tivemos um episódio em que isso não se verificou, que foi o início dessa legislatura, na Câmara, sobretudo, em que houve muitas polêmicas no campo da esquerda, a meu ver, equivocadamente. Acho que depois tem prevalecido o espírito de diálogo, é o que eu tenho verificado, e isso é fundamental para que nós possamos não só
resistir, não só reagir àquilo com o qual não concordamos, mas, sobretudo, propor caminhos, e tanto na Câmara quanto no Senado. E acho que isso vai acabar prevalecendo. Nós estamos vendo, por exemplo, os ataques equivocadíssimos à universidade, à ciência, à tecnologia, ao conhecimento. E a reação que isso gera de cientistas, de professores, estudantes, funcionários das universidades. Então, um tema concreto como esse tem também essa aptidão de unir a esquerda política com a sociedade civil, com segmentos sindicais mais amplos e mostrar como nós precisamos estar unidos com esse duplo objetivo, evitar retrocessos e, ao mesmo tempo, apresentarmos uma alternativa para que o país melhore. Eu, sinceramente, gostaria muito que o governo Bolsonaro acertasse. Gostaria muito. Acertasse no sentido de melhorar o país. Não tenho muita esperança, nunca tive, mas continuo com essa expectativa de que, como brasileiro, patriota que sou, eu desejo que o governo acerte. Infelizmente, o caminho está errado. Vamos ver se eles corrigem esse caminho. Mas você acha que a oposição vai ter um nome de consenso até 2022? Alguém? Eu acho que é muito cedo para prognosticar isto. Acho que o que deve ser assentado agora é essa busca. Por exemplo, por vezes, há uma ideia de que é possível construir uma alternativa contra o PT. Isso é errado. O PT é o principal partido da esquerda brasileira. Foi, e vai continuar a ser até 2022. Por outro lado, é errado também o PT ou alguém do PT imaginar que vai construir um caminho sozinho, sem levar em conta as outras forças políticas. É este meio termo que nós precisamos trilhar. Porque você só vai construir uma candidatura ou um conjunto de candidaturas fortes, capazes de ganhar a eleição, sobre duas experiências históricas. De um lado, o trabalhismo, vitorioso durante décadas com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, que era aliado dos trabalhistas, o próprio João Goulart, enfim, que governaram numa perspectiva nacional desenvolvimentista nos anos 50, começo dos anos 60, e o lulismo, que é a segunda experiência exitosa do ponto de vista econômico, de conquistas sociais. Então é dialogando com essas experiências que você pode construir uma unidade mais ampla. Então, às vezes, tem declarações muito ásperas, e eu sou daqueles que buscam exatamente harmonizar, e acho que o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL devem começar isso agora já na eleição de 2020. Nós temos eleição municipal, nós temos as eleições nas capitais, então, pelo menos nas grandes cidades, procurar, bom, em São Paulo, quem é o nosso candidato desse conjunto de forças? No Rio de Janeiro, enfim, todas as capitais do Norte, Nordeste, tentar unificar, acho que é o primeiro passo para que a gente possa chegar em 2022 em condições melhores. Na última eleição teve uma onda bolsonarista. O PSL, que era um partido minúsculo, conseguiu eleger uma grande quantidade de deputados. Você acha que isso pode se repetir nas eleições municipais? Não creio, porque o ambiente mudou muito. Porque mais do que uma onda bolsonarista, houve uma onda antipetista e, por conseguinte, anti-esquerda, contra o nosso campo político. Essa onda, essas alturas, já perdeu grande parte da sua energia exatamente pelos fracassos do Bolsonaro e de sua equipe, né? Então, eu acho que esse efeito onda de 2018, de fato, já desapareceu. Claro que é o governo, tem força, tem lideranças, mas eu acho que o resultado da eleição municipal já vai ser substantivamente diferente do resultado de 2018 e vai ser um resultado mais equilibrado, que mostre um país mais plural. E acho que isso é educativo para todo mundo. Acho que ninguém tem monopólio da verdade e da virtude. Então, você ter maior pluralismo político é bom, porque obriga os atores políticos a terem mais maturidade e mais diálogo. O senhor não poderá ser reeleito na próxima eleição. O senhor já pleiteia algum cargo? Hoje, sinceramente, meu foco são as tarefas de governo, porque nós estamos no comecinho do segundo mandato, poucos meses. Mas você já cogitou o Senado até a presidência? O Senado é um caminho quase que natural de ex-governadores, né? Centenas antes de mim já foram para lá. Mas depende muito, Douglas, de nós olharmos a conjuntura do país, como o país chegará até 2022 e, sobretudo, o diálogo com essas forças políticas a que fiz alusão. Eu não posso dizer que sou pré-candidato sequer a presidente da República, porque isso quebraria a minha premissa. Qual é a minha premissa? É de diálogo, é de conversa. Então você não senta na mesa sendo candidato de qualquer jeito, de si próprio, ou seja lá de um partido. Não pode, está errado.
É o contrário, é você, na prática, procurar construir um clima político que permita que lá na frente você encontre um nome, ou dois, ou três, que tenham condições de representar caminhos progressistas e democráticos para o Brasil. Hoje, o meu foco principal é o Maranhão, é o governo do Estado, como nós continuamos um governo criativo, positivo, imaginativo, com avanços sociais, elevamos o IDEB no nosso Estado, colhemos ano passado a menor mortalidade materna infantil da nossa história, reduzimos a violência. Então essa é a minha agenda. Agora até 2022 vamos ver. Eu estava vendo, ano passado o senhor reajustou uma parcela do salário dos professores em mais de 6%. Isso provocou um aumento de mais de R$ 5.700. Mas isso não atrapalha no orçamento? Nós fizemos Está opções. meio no limite. Nós fizemos opções corajosas ao longo do tempo. Uma foi esta. Nós acreditamos de fato que uma sociedade, para se desenvolver, tem que combater desigualdades. E só se combate a desigualdade enfrentando o desafio educacional das oportunidades iguais para todos, por intermédio da escola, universidade. Então, se a nossa visão política é esta, como é de fato, coerentemente com isso, busquei a prioridade à educação. Então, não foi apenas o salário dos professores. Nós, a essas alturas, entre escolas novas, reformadas e reconstruídas, passamos de 850 escolas reinauguradas no nosso governo. E inauguramos toda semana. Escolas que nós reconstruímos, escolas novas, enfim, que nós reformamos. E em relação aos professores também, essa política salarial que faz com que o nosso Estado pratique o maior salário do país. Então, nós fizemos isso o tanto que era possível. Agora, evidentemente, para nós prosseguirmos nesses investimentos em políticas sociais, de um modo geral, inclusive na política educacional, precisamos que a economia volte a crescer, porque eu, infelizmente, não tenho árvore de Você acha que as contas dos estados estão mais críticas hoje do que em 2015, quando o senhor Sem assumiu o dúvida, governo? sem dúvida. Nós estamos vivendo em 2019 o pior ano das finanças públicas, talvez na história brasileira, porque nós, pelo exaurimento das possibilidades que uma recessão prolongada trazem, porque você resiste um ano, dois, três. Nós estamos entrando no quinto ano seguido de recessão. Então, mesmo pegar o caso do Maranhão, que vive uma situação de razoável, eu diria, uma situação comparando com os outros, uma situação administrável, mesmo assim nós já estamos a essas alturas no quinto ano seguido de sacrifícios. Então, realmente é preciso encontrar um caminho que consiga recompor as finanças públicas. Você acha que os estados e municípios serão retirados do texto inicial do texto da reforma da Previdência? Há alguns parlamentares cogitando disto. Sim. Eu acho que politicamente não é o melhor, até porque tem um significado ruim, quase de uma pressão, de uma coação. Não acho que isso seja bom. É preciso que haja convencimento, trabalho conjunto, convergência, e não um jogo de coações. Você acha que não deve ser retirado? Eu acho que deve ser mantida numa outra proposta que seja construída em favor de todos, até por uma questão constitucional. Como nós teríamos no país milhares de regimes previdenciários diferentes. Imagina, o servidor do Maranhão teria um regime, o do Piauí outro, do Ceará outro, de Goiás outro, o servidor federal hoje outro regime e o servidor da prefeitura X outro regime. Isso realmente é algo inusitado. Isso nunca aconteceu na história brasileira. E, a meu ver, é um equívoco, porque traz insegurança jurídica, injustiças, assimetrias dentro do mesmo país. O ideal, do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista político, é que estejamos todos juntos dentro de uma proposta que seja razoável. A atual não é. Uma proposta razoável que a Comissão Especial construa. Comissão Especial da Câmara. Sim. Então é isso, governador. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Poder 360. Até a próxima. Um grande prazer. Muito obrigado.